Ajax e as requisições assíncronas. Então vamos ver do que se trata esse inimigo do Deadpool aí. Ajax é uma sigla que foi criada e chama Asynchronous JavaScript and XML. O que significa isso? XML e JavaScript assíncrono. Se o Ajax fosse criado hoje em dia, se fosse eu criando o Ajax 2018, 2019, 2020, eu colocaria o nome de requisição assíncrona simplesmente, eu não inventaria essa sigla. Mas na época, lá nos anos 2000, fazia sentido, tá? Eu não vou nem entrar no mérito do que é XML, mas o que importa é que o Jesse Garrett, na época ele trabalhava na Microsoft, ele criou essa possibilidade de, via um código JavaScript, a gente criar, fazer uma requisição depois que a página foi carregada e sem que a gente navegasse para uma outra página, que é o que a requisição síncrona faz, né? E tem esse problema de deixar o usuário esperando. A ideia era usar JavaScript para poder fazer uma requisição de dados ao servidor que respondia nesse formato XML em vez de responder em HTML. Hoje em dia, em vez de usar esse formato XML, a gente prefere usar o JSON, mas também pode usar XML se quiser. Então, por isso, o Ajax, né, o X do Ajax era de XML, mas hoje em dia a gente costuma usar JSON. Se você abre a ferramenta do desenvolvedor, na aba Network, ele mostra todas as requisições que foram feitas. E você pode filtrar. Eu quero ver só as requisições para arquivo JavaScript, só CSS, só imagem, etc. Aí tem essa XHR e a gente vai ver e entender por que XHR são as requisições Ajax que foram feitas. XHR vem de XML HTTP Request, XHR. E a gente vai ver por quê. Esse cara é o responsável por nos permitir fazer uma requisição Ajax. Então, olha só, vamos continuar no exemplo do Twitter. Para você poder fazer uma requisição Ajax, você vai criar uma variável que vai ser um novo XML HTTP request. E aí, você vai fazer o seguinte, vou saltar essa linha aqui por enquanto. Eu vou falar que eu quero que a resposta seja dada no formato JSON e eu vou abrir essa requisição. Vai ser uma requisição GET e essa requisição vai ser para a página, digamos, /tweets, /página, /5. Então, a quinta página de tweets, por exemplo. E aí depois eu vou enviar de fato essa requisição. Nessa linha aqui que eu ignorei no início, eu vou registrar uma callback que vai ser invocada a cada vez que essa requisição mudar de estado. E a gente vai ver o que isso significa, mudar de estado. Quem quiser ver sobre o XML HTTP Request, pode vir aqui na referência da MDN, ou então num tutorial que é até bem mais fácil de ler e entender, e completo. Vamos ver então, e que isso aqui é uma função que está definida no próximo slide. Olha só essa função, callback mais tweets, e aqui eu falei assim, essa requisição ela vai ser chamada várias vezes, tá? A cada vez que a requisição mudar de estado. Primeiro a requisição ela não foi enviada, depois ela foi aberta, depois ela foi enviada, depois os cabeçalhos chegaram e depois ela está completa. Quando ela está no estado, né, na situação 4, 4 significa completa, ou seja, a resposta dessa requisição Ajax já foi recebida. E aí eu vou perguntar qual que é o status HTTP. O status é 200, ou seja, ok, deu certo. Quer dizer então que a resposta chegou, tudo certo, não deu erro. Aí eu vou pegar o objeto da requisição, né, que é um objeto Ajax, vou pegar a propriedade response dela e esse response vai depender do que o servidor respondeu. No caso, o servidor respondeu esse JSON aqui, ó. E aí esse JSON tem uma propriedade que chama quantidade, com 20,
e uma propriedade que chama array com novos tweets, que é de fato um array com vários objetos, cada objeto representando um tweet. Cada tweet tem um autor, um texto e a quantidade de curtidas. E aí eu vou, por exemplo, iterar nesses tweets e para cada um colocar o tweet na página, criando os elementos HTML correspondentes. Agora, caso o código da resposta tenha sido diferente de 200, é porque deu alguma espécie de erro. Então eu loguei, por exemplo, para o console falando, olha, deu erro para carregar mais tweets, né? O código HTTP foi tal. Mas o certo seria colocar uma mensagem na própria página e não só no console. Como eu falei, essa função que a gente registra, né, para ser chamada assim que o estado da requisição AJAX muda, ela é chamada várias vezes a cada mudança de estado. Então, que estados são esses? Tem o estado 0, é quando o open ainda não foi invocado. Aí tem o estado 1, é que o open foi invocado e o send não foi invocado. Estado 2, os cabeçalhos HTTP da resposta já chegaram. 3, estou fazendo o download do conteúdo da resposta, do arquivo e tal. 4 é que a operação foi finalizada. 99% das vezes a gente está interessado só nesse estado 4 aqui. Tá? Então, por isso que nesse código eu simplesmente perguntei, o estado é 4 e o status é 200, então beleza, eu vou fazer o que eu tiver que fazer aqui com a resposta que chegou. Como que a gente pode fazer isso? Como é que o fumaceiro fez isso, tá? Então, a ideia do fumaceiro é, você tem uma página sobre um jogo e aí nem todo mundo gosta de ver as avaliações dos usuários fazem sobre esse jogo. Então, você só vai mostrar as avaliações se o usuário clicar em mostrar avaliações. Dessa forma, você consegue entregar para o usuário uma página menor, que só tem as informações sobre o jogo, e aí só os 10%, sei lá, de usuários que navegam na sua página, que gostam de ver as avaliações, vão clicar no botão e aí fazer download de mais dados. Aí você está economizando tanto para o usuário que, por exemplo, está acessando via celular e tem uma conexão limitada, e também está economizando o preço que você paga pelo seu servidor web, porque quanto menos tráfego tiver, mais barato vai ficar. Além disso, a página é carregada mais rápido pelo fato do arquivo HTML ficar menor. A ideia então é, assim que esse botão for clicado, a gente faz uma requisição AJAX para poder pegar as reviews, né, as avaliações do jogo tal. Para a gente poder ver esse código, a gente pode abrir aqui, eu vou apertar F12 para a gente poder ver direitinho. Vou na aba Network, eu vou clicar num botão aqui que serve para poder simular uma conexão lenta. Olha só que legal. Eu vou aqui em todas as requisições, vou atualizar a página. Aí olha só, recebi todos os arquivos. Mas agora eu vou clicar no mostrar avaliações e aí olha só, a requisição AJAX está sendo feita. Opa, chegou. E olha só o resultado, né? O que chegou de resposta, um arquivo JSON. E a gente pode ver aqui, ó, que o que foi solicitado foi exatamente, né, um arquivo xcom-reviews.json. Agora, se eu fechar isso aqui, eu vou ver o seguinte, olha, quem foi o agente, ou a pessoa, ou sei lá, o personagem, digamos assim, que iniciou cada requisição. O primeiro, que é o arquivo HTML da página, foi Other. Other significa, tipo assim, o próprio navegador. Aí, o bootstrap.css foi uma requisição feita porque, olha só que legal, tá aqui, ó, depois teve uma requisição para styles, ou seja, foi uma requisição iniciada por causa do arquivo index.html. Agora, essa requisição AJAX aqui, ela foi feita por causa de um arquivo JavaScript meu,
que está aqui, olha só, ele me mostrou até a linha que a requisição foi feita. Então, se a gente verificar aqui, a gente vai ver o seguinte: assim que o botão mostrar avaliações foi clicado, eu criei uma requisição Ajax, abri ela, falei que o tipo de resposta é JSON e falei que a cada mudança de estado delas vai chamar essa função aqui. E aí, quando o estado for done, terminou, se tiver dado 200, eu vou pegar a response, né? a response da requisição, ou seja, a resposta da requisição, né? Vai ter uma propriedade que chama avaliações, que é isso aqui. E eu vou limpar as reviews que estavam aqui, né? Eu vou falar que o inner HTML é igual a string vazia, e aí para cada uma eu chamei a função, para cada avaliação, eu chamei uma função que está definida aqui embaixo, cria avaliação na página, que aí ela vai pegar cada avaliação dessas, né? Que tem um autor, um boolean, um recomendo, um comentário, uma quantidade de curtidas, e vai criar os elementos HTML referentes a isso aqui. Só para a gente dar uma passada aqui, né, chamando document.createElement, né, do jeito que a gente já sabe fazer. Então aqui mostrando novamente, né, o trecho do código referente à chamada Ajax, mas é exatamente o que eu acabei de mostrar no navegador. As respostas, né, cada avaliação, então esse avaliações aqui, ó, corresponde a esse avaliações aqui, né? Então eu vou pegar esse array de avaliações, né? Isso aqui é um array, e para cada um eu vou chamar a função cria avaliação na página, que vai colocar os elementos HTML relativos. Tem um jeito mais fácil de usar Ajax se a gente estiver usando a biblioteca jQuery. A gente vai usar, né, jQuery, a gente consegue acessar através do objeto, né, da variável global que chama, né, cifrão, $. Aí a gente pode invocar um método que chama Ajax. E aí a gente passa para esse método Ajax um único parâmetro, que é um parâmetro de configuração. Esse parâmetro de configuração eu vou usar, né, uma propriedade que chama URL para poder indicar qual que é o URL que eu estou solicitando, qual que é o tipo da resposta, né, JSON, e em caso de sucesso, qual função eu quero chamar. Tá? Então vou chamar essa aqui, ó, novos tweets é igual a resposta ponto array com novos tweets. E aí eu chamo para cada novo tweet, né, uma função que vai colocar o tweet na página. Existe também o $getJSON, que é equivalente a essa Ajax, só que eu não preciso colocar o data type. E se você quiser ver a documentação do Ajax, né, dessa função inteira, você pode dar uma olhada nesses dois links aqui. O exemplo do fumaceiro com jQuery fica assim: a gente vai lá e coloca um evento de clique no botão, né, mostrar avaliações, e registra uma função, né, uma callback. Assim que o clique acontecer, a gente vai fazer um Ajax que vai pegar a URL xcom, que é o nome do jogo, tracinho reviews.json, com o tipo de dados JSON, e aí na callback de sucesso eu vou pegar as avaliações, eu vou limpar a div reviews, e para cada uma eu vou chamar aquela função lá que cria, né, uma avaliação, os elementos HTML referentes a cada avaliação na página. Tem uma terceira forma, que é usando Vanilla JavaScript também, porém ela utiliza recursos mais novos da linguagem, né? Dois recursos muito interessantes, que fica mais bonito, talvez, o código, e não precisa do jQuery. A ideia é a seguinte: ela chama, em vez de usar o objeto XML HTTP request, a gente usa o fetch. O fetch é uma função, né, global, que serve exatamente para a gente poder buscar, né, tradução de fetch é buscar, algum recurso de maneira assíncrona. Tá? Ele é o jeito moderno de fazer Ajax. Então, para a função fetch, a gente pode passar o parâmetro, que é o primeiro parâmetro sendo uma string contendo a URL que a gente quer buscar, e
esse fetch ele retorna um negócio novo do JavaScript que chama uma promessa. Eu não vou entrar em detalhe de como é que funciona a promessa, vou deixar isso para um outro vídeo. Mas a ideia é que ele executa instantaneamente. E aí ele retorna a promessa de que algo vai acontecer daqui a algum tempo. Por quê? Essa requisição que vai para o servidor, do navegador para o servidor pode demorar, pode ser um arquivo grande, o servidor pode estar lento, né, etc, etc. E aí, uma promessa, ela é um objeto que possui uma função que chama então. E esse then, né, esse então, ele vai ser chamado assim que a promessa tiver sido cumprida. Então é como se o fetch retornasse uma promessa de que, beleza, assim que chegar a resposta dessa requisição que eu estou fazendo, se você registrar alguma função para ser chamada usando esse tal de then, então essa função vai ser invocada. E aqui entra uma outra coisa legal e nova do JavaScript que chama uma função seta, tá? Arrow function. Essa sintaxe aqui, ó, é uma sintaxe de uma função e eu também vou deixar isso para um próximo vídeo. O que importa da gente saber aqui nesse momento é que assim que a resposta chega, ela é uma resposta bruta. O que isso significa? Ela é simplesmente um texto que pode conter um arquivo HTML, uma imagem, um JSON, um XML, qualquer coisa. E aí, como eu sei que é um JSON, a primeira coisa que eu faço é converter isso para um JSON. Então, eu faço resposta bruta, retorna, né, o parâmetro da função, né, vai retornar uma versão JSON dele. E aí, assim que isso aqui tiver sido concluído, isso aqui também retorna uma promessa, eu vou falar, ó, assim que a promessa anterior estiver cumprida, eu vou chamar essa outra função aqui. Ó. Também estou usando esse conceito de função seta, arrow function. Então, uma função que recebe uma resposta agora no formato JSON, como parâmetro, e tem esse corpo aqui, ó. Dentro dela eu vou pegar o array de avaliações, eu vou limpar o elemento HTML que tem as avaliações e para cada uma avaliação do vetor avaliações eu vou chamar aquela funçãozinha mesma lá de criar avaliações na página. Tendo essas três formas de fazer Ajax em mãos, agora a gente pode ver a nossa atividade das guerras estelares.